Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula da disciplina Gestão de Projetos. Nesta videoaula, nós vamos abordar uma importante ferramenta da gestão de projetos, que é a Estrutura Analítica do Projeto, EAP. Como objetivo de aprendizagem, nós vamos buscar compreender a estrutura analítica do projeto. Vamos lá! Então, pessoal, o que é a estrutura analítica do projeto? Também chamada de Work Breakdown Structure, em inglês, WBS. A estrutura analítica do projeto, ela tem a função de mostrar graficamente todo o escopo definido para o projeto. Vocês lembram que a gente discutiu bastante, ainda em sala de aula, o que era escopo? Que o escopo era o objetivo principal do projeto. Então, a estrutura analítica do projeto, ela tem a função de mostrar graficamente todo o escopo definido para o projeto, colocar de forma gráfica o objetivo do projeto para que facilite o acompanhamento deste objetivo do projeto. Então, ele permite que o gerente de projeto e a equipe de gestão saibam visualmente todos os objetivos que precisam ser construídos e hierarquicamente como eles estão distribuídos. Então é uma ótima ferramenta para o acompanhamento e funciona muito bem para que o time não se esquecer de construir nada. Então, em vez de a gente montar um documento, um texto do Word, todo com texto, todo carregado, ele é colocado graficamente para que o objetivo principal do projeto esteja claro e acessível para todas as pessoas que estão acompanhando o projeto com uma fácil interpretação, que a interpretação gráfica é mais fácil de interpretar do que uma interpretação escrita, uma leitura cansativa. Então, pessoal, a estrutura analítica de projeto nada mais é que um documento. E esse documento ele tem como missão dar suporte à divisão do projeto em pequenas etapas, facilitando assim o seu gerenciamento. Toda empresa tem um objetivo maior. É como se fosse um objetivo geral. A estrutura analítica de projetos, ela nos permite distinguir este objetivo geral em objetivos específicos menores, para que a gente realize esses objetivos menores e no final a gente consiga atingir o objetivo geral, quando completos todos esses objetivos menores. Então, quais são os objetivos de utilizar essa estrutura analítica de projetos? Ela vai nos permitir, primeiro, maior agilidade das entregas, porque o controle sobre o cronograma, uma vez que passa a ser possível mensurar com muito maior precisão o tempo de realização de cada atividade, contribuindo consequentemente para a organização do tempo da equipe como um todo. Se eu tenho um objetivo geral muito grande, é difícil conseguir mensurar quanto tempo eu vou levar para cumprir aquele objetivo geral. Agora, se eu tenho um objetivo específico, um objetivo menor, eu consigo mensurar melhor o tempo que será necessário e, consequentemente, ter um maior acompanhamento, buscar uma maior agilidade nas entregas de cada objetivo que compõe o objetivo maior. Mais qualidade no planejamento. Então, o planejamento ele também pode ser segmentado de acordo com cada etapa, o que aumenta a precisão da equipe quanto à determinação de recursos e prazos efetivamente necessários. Então, de novo, quando você tem um projeto muito grande, você reduz ele em pequenos projetos para que se tenha um maior acompanhamento e, consequentemente, se tenha uma maior qualidade desse planejamento de cada etapa componente desse projeto maior, como estamos assim dizendo. Então, tem também um menor impacto na gestão da mudança. Por que isso, professor? Porque grandes mudanças no escopo, no objetivo geral de um projeto, eles impactam significativamente a sua respectiva execução, podendo inclusive inviabilizar a sua continuidade. Se eu tenho um objetivo geral muito grande e poucas pessoas têm acesso e conhecem a operação para chegar naquele objetivo geral, se eu tenho alguma mudança, se muda um gestor, o impacto vai ser maior.
Se tem uma mudança de escopo, vai ser maior. Então, assim, pode ser que ocorra uma mudança de escopo para o objetivo geral, principal, mas os objetivos menores, eles continuam com a mesma estrutura, não sofreram mudança. Isso facilita o gerenciamento desse impacto da mudança. Então, contudo, quando se tem um controle maior sobre cada etapa do projeto, as mudanças se tornam menores e menos prejudiciais, permitindo um controle de riscos muito mais eficazes. Então, o que a gente busca? A gente faz um controle menor, sempre, pessoal, para tudo na nossa vida, seja vida pessoal, seja vida profissional, às vezes até problema. Primeiro, você tem que identificar o problema ou o projeto e, segundo, tentar reduzi-lo, transformá-lo em escalas menores para que você possa ir resolvendo um projeto ou os problemas que porventura surgirem como um todo. Ocorre mais dinamismo na gestão da equipe. Por que vocês acham que ocorre mais dinamismo? Quando um grande projeto é dividido em etapas menores, o aproveitamento da equipe pode ser devidamente otimizado e direcionado, segundo os esforços necessários a cada fase, facilitando a gestão e também a alocação dos profissionais em mais de um projeto por vez. Se eu tenho um projeto geral, está todo mundo trabalhando só naquele projeto. Se eu divido em projetos específicos, eu tenho como ter mais eficiência e mais dinamismo. Eu posso ter um gestor trabalhando num projeto específico aqui, trabalhando. Esse mesmo gestor pode trabalhar em outro projeto específico em outra região. Então eu consigo utilizar de forma mais inteligente os meus recursos humanos, todos os recursos que eu tenho disponíveis. Então eu também tenho maior precisão das métricas. A gente vai discutir com bastante propriedade mais à frente o que é uma métrica. Então, gerenciar dezenas de métricas de uma única vez pode não ser produtivo para uma equipe que precisa lidar com um grande projeto. Métrica é o quê? É uma ferramenta de mensuração, de medição. Então, se eu meço, por exemplo, o número de automóveis comercializados pela empresa Volkswagen no mês de junho de 2020. Então, a métrica que eu estou utilizando é a comercialização de automóveis. Então, ao decompor a estrutura de um projeto por meio da estrutura analítica de projeto, é possível determinar métricas específicas para cada etapa, facilitando o acompanhamento das ações. Por exemplo, imagine que eu estou construindo um prédio. A primeira etapa é fazer a base do prédio, concordam? Então, as metas que eu posso colocar primeiro, a aquisição dos materiais de construção. A métrica vai ser atingida quando todos os materiais tiverem sido adquiridos. Então, às vezes, à medida que eu for construindo, que eu estou chegando no telhado, por exemplo, na cobertura, essa métrica ela vai alterando. Então, em vez de eu ter uma métrica de um projeto inteiro, que seria a casa ou o prédio, eu divido isso em etapas para facilitar o meu acompanhamento. Então, com isso, ocorre a tendência de ter mais eficácia na mensuração de resultados. Com métricas mais próximas e certeiras, estão vendo? Mais próximas, tendo um acompanhamento melhor, a cada etapa do projeto, a mensuração dos resultados se torna bem mais fácil. É mais fácil eu medir, é mais fácil eu acompanhar, otimizando o acompanhamento do desempenho da equipe por parte do gerente de projetos, que poderá tomar decisões corretivas em tempo real, contribuindo para a maximização dos esforços de todos. De novo, vamos trazer para o nosso exemplo da casa. Se eu tenho uma métrica que só avalia o final, se a casa foi construída da forma que deveria ter sido construída, eu não tenho a possibilidade de corrigir, por exemplo, determinados erros que estivessem acontecendo na fundação da casa. Eu só vou ver um erro da fundação quando tiver terminado a construção da casa. Então, assim, eu tenho mais eficácia na mensuração, eu consigo medir mais etapas do desenvolvimento do projeto. Então, com o objetivo de facilitar o dia a dia do gerente de projetos, dicas úteis na hora de criar uma estrutura analítica de projeto. Agora eu preciso que vocês prestem muita atenção nessa parte para entender como que é criado a estrutura analítica de um projeto e como que ela pode ser utilizada no nosso dia a dia, na nossa vida profissional. Então, o primeiro ponto é a decomposição, é o que a gente está falando.
Então devemos decompor a estrutura analítica do projeto em fases e atividades até o nível que seja fácil de se gerenciar. Conforme eu dei o exemplo da casa, se eu divido em a fase de base, depois a fase de construção, acabamento, eu estou dividindo em fases, eu estou decompondo o projeto de construção da casa em várias etapas. Então a gente coloca no primeiro nível, nível 0, o nome do projeto. Vamos dar um exemplo, construção da casa. Coloco no segundo nível, nível 1, também chamado primeiro nível de decomposição, as fases que estabelecem o ciclo de vida do projeto. Por exemplo, análise, design, construção, testes. Eu poderia pensar no questão da casa. O nível 1 talvez seria, dentro do nível 1 teria aquisição dos materiais de construção, preparação do terreno. Eu vou dividindo em níveis e dentro de cada nível eu vou fazendo novas subdivisões. Então, cada atividade deve ter esforço, prazo, responsável e custo. Métricas que indicam qualidade também são muito importantes. Por exemplo, se eu coloco que no nível 1, uma etapa será a aquisição dos materiais de construção, tem que ter um prazo para que essa aquisição seja finalizada. Tem que ter um responsável para adquirir esses materiais. Tem que ter um custo. Não posso obter esses materiais a qualquer custo. Espero que vocês estejam compreendendo. Então é preciso planejar as entregas, não ações. Voltando ao exemplo anterior, a entrega são os materiais de construção na primeira etapa totalmente comprados. Não as ações, eu não tenho que colocar. O Luiz vai até o material de construção X, a Poliana vai até o material de construção Y. Isso é ação. O que a gente precisa de colocar são as entregas. Então, se tentarmos desenvolver a estrutura analítica de projeto orientada à ação, ela incluirá ações de mais ou de menos e pode acabar faltando as entregas que são o essencial. Então, no lugar de planejar ações, a gente deve se concentrar na decomposição por entrega, pessoal. Assim, você assegurará que a estrutura analítica do projeto não exagere na visão dos métodos, permitindo ideias mais criativas e inovadoras por parte dos participantes do projeto. Então a gente busca sempre as entregas, não as ações. Cada ação, o responsável do projeto que vai se organizar e tocar aquelas ações para entregar o que está sendo solicitado. Vamos trazer um exemplo para a nossa atividade. Projeto de software. O projeto de software seria o projeto principal. Dentro desse projeto de software, ele tem o quê? Tem a parte de concepção, a parte de planejamento, a parte de execução e a parte de conclusão. Voltando ao nosso slide anterior, então tem o primeiro nível, que seria o nível 0, e depois o nível 1, né? Nível 0 aqui e o nível 1. Então, o meu nível 0 seria o projeto de software. O meu nível 1 seria destrinchar esse projeto de software em concepção, planejamento, execução e conclusão. Então é a concepção do software que eu vou querer desenvolver, o planejamento do desenvolvimento de software, execução e a conclusão. Então aqui eu tenho o nível 0, o nível 1 e aqui eu passo a ter outros níveis. Então dentro da concepção vai ter a equipe comercial e aí essa equipe comercial ela vai dividir em análise inicial, documentos, apresentação do projeto. Dentro do planejamento, eu vou ter o plano do projeto, aí vou ter escopo, prazo, custo, recurso, risco, qualidade, comunicação, suprimentos, contratações, integração. Dentro da execução, aí eu vou ter a versão do produto, como é que vai ser a visão, planejamento, desenvolvimento, implantação, treinamento. E dentro da conclusão, a finalização, o plano de atendimento. Depois que o projeto for desenvolvido, como que vai ser o plano de atendimento dos usuários? Vamos trazer um exemplo mais claro aqui. Imagine que a gente esteja utilizando a estrutura analítica de projetos com o objetivo de pintar uma sala. Então, a pintura da sala é o nosso nível 1. Dentro da pintura da sala, quais são as etapas que eu preciso realizar, as entregas que eu preciso fazer para que eu possa
e entregar a sala pintada. Então, passando para o nível 2, eu vou ter preparação de materiais, preparação da sala, pintura da sala, limpeza da sala. Estão vendo, pessoal? O nível 1, ele foi dividido em mais 4 caixinhas, que é o nível 2. E esse nível 2, ele passa para o nível 3. Vocês estão vendo que a gente passa de um grande projeto e vai descendo, ficando uma atividade cada vez mais operacional. Então, o que acontece? Dentro do nível 2, por exemplo, preparação dos materiais. No nível 3, vai ser necessário comprar tinta, comprar escada, comprar rolos, comprar removedor de papel de parede. Dentro da preparação da sala, que é o nível 2, para o nível 3, eu vou precisar o quê? Remoção do papel da parede antigo, remoção das decorações descartáveis, cobrir o chão com jornais, cobrir tomadas com fita, cobrir móveis com lençóis velhos. Vocês vão ver como que essas relações aqui dentro do nível 2, elas se interagem, elas conversam. Dentro da pintura da sala, eu vou ter pintar grandes áreas com rolo, pintar os rodapés com pincel. Limpeza da sala. Então, jogar fora ou guardar a tinta que sobrou, limpar pincéis e rolos, jogar fora jornais, remover e limpar lençóis. Então, o nível 1 associado ao nível 2 e ao nível 3 vai entregar como resultado a pintura da sala. Mas para que a pintura da sala ocorra, todas essas etapas desses outros níveis precisam acontecer. Então, eu realizo essa parte dos operacionais de baixo até chegar no meu objetivo. E reparem como esses níveis eles interagem. Por exemplo, quando eu coloco aqui na preparação da sala, cobrir o chão com jornais, eu estou auxiliando na hora da limpeza da sala, vai facilitar a limpeza da sala. Então todas essas áreas precisam trabalhar de forma harmônica para que eu consiga atingir meu objetivo final. Vamos trazer um exemplo. Eu sou uma empresa organizadora de eventos e eu quero, imagina, vamos trazer um exemplo para a nossa realidade. Eu sou organizador do Festival de Alegre. Eu quero realizar um show de rock ou Festival de Alegre, como vocês assim preferirem. Então aqui é o meu objetivo principal. Seria o meu nível 1, aqui eu poderia tratar assim. E aqui o meu nível 2. E aqui o nível 3 dentro do nível 2. Então, pessoal, para realizar o Festival de Alegre ou um show de rock, eu vou precisar de ter etapas que são pré-show, etapas que correspondem à execução, que é o evento propriamente dito, e etapa pós-show, quando terminar o show, o que ocorrerá. Então, dentro do pré-show, vou precisar de fazer a identificação do local onde eu pretendo fazer esse evento. Estão vendo que o pré-show, a identificação do local, ele vai impactar diretamente na execução, no pós-show? Tudo está interrelacionado? Então, a definição das bandas, busca de patrocinadores, venda de ingressos, isso tudo aqui antes do show. No dia do show ou do festival de música, eu vou precisar de fazer um controle de fluxo de pessoas. Como que vai ser a entrada e como é que vai ser a saída das pessoas? Como é que vai ser o controle de iluminação? Como que vai ser a execução das músicas? Mas está vendo que essa etapa 2, a execução, ela só consegue ser realizada se eu tiver realizado de forma eficiente a etapa 1, que é o pré-show. Senão eu não consigo desenvolver. Como que eu vou controlar o fluxo de pessoas, o controle de iluminação, se eu não sei a execução das músicas, se eu não sei em que local ainda será realizado, se eu não sei quais bandas serão, se eu não sei como será a vida de ingresso. E aí depois vem o pós-show, que é a liberação do palco, transporte de equipamentos, que obrigatoriamente depende dessas etapas do pré-show e execução. Então todas essas etapas em paralelo vão atingir o objetivo geral, que é o show de rock. Mas se eu pensar no show de rock, no Festival de Alegre, como que eu vou organizar um festival de música? Se eu não dividir isso aqui, se eu quiser controlar tudo, fica muito difícil, pessoal. Então isso vale para qualquer área, para qualquer atividade. A gente tem que transformar isso em partes menores. Tem até uma piada que o pessoal costuma falar.
Como que você faz para comer um elefante? Você não consegue comer o elefante inteiro. Agora, se você cortar um pedacinho da orelha dele, cortar um pedacinho da barriga dele, cortar um pedacinho do pescoço dele, cortar um pedacinho do rosto dele, o que acontece? Você vai comendo aquele elefante aos poucos e ao final você come aquele elefante. Um boi. Quem é carnívoro não come um boi inteiro, mas você pode comer o boi aos poucos, né? Então é essa analogia que dá para fazer. Então, pessoal, imagina também a consignação de produtos artesanais. Vai seguir a mesma rotina. Tem o 0, que é o projeto geral, e aqui ele vai descendo para as fases 1, 2, 3, 4, 5, e dentro dessas fases a gente vai tendo todas as etapas. Quanto mais detalhes eu tiver, melhor o controle, melhor a avaliação. Vamos trazer um exemplo muito didático em relação ao curso de vocês. Vocês estão desenvolvendo um software. Então, quais são os riscos em um projeto de software? É isso que vocês vão estar avaliando, é um projeto geral. Então, vocês vão destrinchar esse projeto maior em etapas. Então, dentro dos riscos em projeto de software, eu tenho riscos técnicos, de qualidade do software, organizacionais, externos e gerenciamento do projeto. Então, aqui eu teria o nível 0, que é o risco de projeto, o nível 1 e aqui os nível 2. Então, dentro dos riscos de projetos técnicos, eu tenho que garantir que o meu software tenha segurança da informação. Um software que qualquer hacker possa invadir, vocês sabem melhor do que eu que não é interessante. Então tem que ter o domínio tecnológico, para não ter que ficar pagando patente, framework não existente, integrações, interface, infraestrutura, operação. Aí vem a qualidade do software, funcionalidade. Não adianta eu ter um software que trava toda hora. Confiabilidade, usabilidade, que a gente fala é ser uma plataforma amigável. Não adianta eu ter um software excelente, mas que ninguém consegue manipular, manusear esse software. Eficiência, manutenibilidade, portabilidade, questões organizacionais. Estratégia, como que vai ser a estratégia de desenvolvimento desse software? Pode correr um risco na estratégia de desenvolvimento? Financeiro, estrutura, prioridade de projetos, processos adequados, apoio da autogestão. Tem as questões externas. Para poder fazer esse software, eu preciso de um fornecedor. Então, eu tenho o risco do fornecedor não entregar um determinado produto que eu preciso. Legislação. Pode ocorrer alguma mudança de legislação que impeça o desenvolvimento e o lançamento desse software? Política. Pode ocorrer alguma coisa política, uma nova legislação que proíba. Economia. Pode ser que eu tenha um problema econômico que limite a utilização do software. Condições ambientais, mercado de trabalho. Vou ter mão de obra em quantidade e qualidade para desenvolver o software. E aí vem o gerenciamento do projeto. Pode ser que ocorra mudança de escopo, e eu preciso, é um risco que ocorre. Como vou lidar se acontecer? Prazo inadequado, pode ser que eu erre no prazo. Estouro em custos, falta ou inadequação dos recursos humanos. Comunicação inadequada, partes interessadas. Está vendo que aqui, dentro dos riscos em um projeto de software, eu eu separo isso aqui em vários níveis e dentro desses níveis novas caixinhas. Para quê? Para que a gente tenha um acompanhamento do todo. Uma pessoa só não consegue acompanhar o todo, mas se várias pessoas participarem e acompanharem cada parte, a gente pode compor o todo. Então, dentro desse projeto, a gente pode também utilizar uma escala de cores, uma legenda, como vocês preferirem, para classificar a complexidade. Por exemplo, amarela vai ser alta, verde é média e azul ou lilás é baixa. Então, assim, o risco técnico, se eu não tenho os requisitos para o software utilizar, é alto o risco. Tecnologia é alta, complexidade, qualidade do processo. E agora, questão verde é média, fornecedores, parceiros. E aqui, azul ou lilás seria risco baixo, né? Problema de comunicação. Então, além de dividir esse projeto em, digamos assim, subprojetos, em outros níveis, escalonar, a gente pode colocar até uma coloração diferente
para facilitar esse entendimento, essa interpretação. Agora, pessoal, a gente vai falar de indicadores de desempenho, KPI. Provavelmente vocês já ouviram essa sigla KPI em algum momento. Agora a gente vai tentar detalhá-la um pouco mais para que vocês possam entender o significado e poder utilizar na vida profissional de vocês. Então você sabe que estratégias de sucesso têm em comum? Geralmente, todas elas acompanham constantemente como as ações estão performando. Então, como que as atividades estão acontecendo em cada etapa para que eu tenha o meu desempenho satisfatório. Então, segundo a Content Trends 2016, as empresas que registram sua estratégia se consideram 50% mais bem-sucedidas que as que não adotam essa prática. Por quê? Quando você não está registrando o seu desempenho, você não tem como acompanhar se você está tendo um bom desempenho ou não. Então, esse acompanhamento é o que permite determinar o que está funcionando e o que não está funcionando. Se eu não identifico o problema, como que eu vou solucioná-lo? Então, é preciso que a gente acompanhe para poder ressaltar o que está sendo feito de maneira correta e corrigir eventuais desvios de rota. Então, basicamente, é a melhor maneira de analisar os resultados. Mas essa análise precisa de números. E como que eu vou obter esses números? Mensurando. Então, KPI vem da sigla em inglês para Key Performance Indicator, ou seja, indicador-chave de performance. O que é um indicador-chave? É um indicador fundamental. É algo que demonstra, é algo que deixa claro se a minha performance é satisfatória ou não. Então, os KPIs, eles têm por objetivo medir o desempenho de um projeto, visando verificar se essas metas determinadas no planejamento estão sendo devidamente cumpridas. Para que sejam reais e possam contribuir com a equipe, os KPIs devem ser mensuráveis. O que é mensuráveis, pessoal? É medível. Para ser um bom KPI, eu tenho que medir. Se eu quero saber se o meu KPI, por exemplo, é a venda de automóveis em uma concessionária. Para que esse KPI seja efetivo, eu tenho que medir e tenho que ter informação de quantos automóveis estão sendo vendidos na concessionária em uma escala de tempo, concordam? Agora, qual a diferença entre KPI e métrica? E aí? KPIs não são o mesmo que métricas, mas uma métrica pode se tornar um indicador-chave de performance. Então, métrica é o que eu mensuro. Só que nem sempre tudo que eu mensuro é um KPI. Nem sempre é um indicador-chave. Por exemplo, eu falei que numa concessionária, uma métrica, por exemplo, número de venda de veículos no mês, ela é um KPI, porque ela é um indicador-chave para a minha avaliação de performance da minha concessionária. Agora, eu posso medir quantas xícaras de café foram tomadas naquela concessionária naquela semana. É uma métrica? É. Estou mensurando. Agora, é um KPI? É um indicador-chave? O número de xícaras de café está relacionado com o número de vendas de veículos? Provavelmente não. Ou até sim, né? Vai saber. Pode ser que um vendedor venda um cafezinho e consiga venda o carro e ofereça um cafezinho. Então, os KPIs, eles são indicadores importantes para o seu negócio e o seu objetivo. Uma métrica é apenas algo a ser medido. Então, todo KPI vem de uma métrica, mas não necessariamente toda métrica é um KPI. Espero que tenha ficado claro. Se por algum motivo essa métrica se torna relevante para a sua estratégia, ela vira um indicador-chave. Vira o exemplo? Se eu conseguir provar que toda vez que eu ofereço um café, o consumidor compra o veículo,
essa métrica passa a ser um KPI, porque o número de cafés tomados está associado ao número de vendas de veículos. Espero que tenha ficado claro. Então, pessoal, o importante é entender o que pode ajudar na tomada de decisão dentro da sua empresa. Então, esses KPIs são informações que são utilizadas, dão embasamento para a tomada de decisão. Então, essa é a premissa básica para a escolha de qualquer KPI, e é como uma métrica se torna um indicador. Então, o indicador-chave de performance, ele precisa ser valioso para o negócio e auxiliar você e os seus superiores a tomar decisões inteligentes. Sempre a gente deve buscar tomar decisões inteligentes. Nem sempre tomaremos as decisões corretas, mas deve-se buscar tomar decisões inteligentes. Então, pessoal, quais os benefícios de se determinar KPIs para um projeto? Bom, eu acho que vocês já sabem melhor do que eu até neste momento, né? Então, o acompanhamento constante desses índices acelera o processo decisório, permitindo que as ações corretivas sejam realizadas com maior rapidez, otimizando tempo e recursos. Vamos trazer o exemplo de novo da concessionária. O número de venda de veículos em um determinado mês é um KPI importante. Se eu estou verificando que a agência de Alegre está tendo um KPI para venda de veículos muito baixo, eu já consigo acelerar o processo decisório de modificar alguma coisa na agência de Alegre ou até mesmo fechar essa agência e manter a agência de Cachoeiro, de Venda Nova, de Domingos Martins, porque essa agência de Alegre está sendo deficitária. Estão entendendo? Agora, se eu não tenho esse KPI, se eu não mensuro, como que eu vou saber como que está o desenvolvimento daquela concessionária específica da cidade de Alegre? Mas como definir os KPIs de um projeto? Então, a definição dos KPIs começa pela definição do próprio objetivo do projeto. Então, tendo-se claro o objetivo, passa-se então para as metas, que são os desmembramentos desses objetivos em etapas menores, mais práticas e facilmente compreensíveis, a fim de que a equipe saiba exatamente o que deve ser feito. Vamos dar o exemplo que a gente colocou lá. A pintura de uma determinada sala é um objetivo. Então eu vou ter que distinguir isso em outras etapas, sejam mais práticas e facilmente compreensíveis, que vai ser a compra de equipamento, preparação para pintar, limpeza da sala, todas essas etapas em sequência. Então, pessoal, com as metas definidas e devidamente esclarecidas, são demarcados os meios a serem utilizados para que as metas sejam cumpridas e, consequentemente, os objetivos. Então, chega-se, por fim, aos indicadores de desempenho, que devem refletir o sucesso ou o fracasso do caminho percorrido até se chegar ao objetivo final. Imagina a concessionária, o objetivo final é dar lucro, basicamente é isso. Então, para dar lucro, tem que vender mais automóveis. Não necessariamente, às vezes você pode vender um pouco menos, mas ter uma margem de lucro maior. Mas suponhamos que seja vender mais automóveis. Então, um KPI é venda de automóvel. Se eu estou acompanhando que essa venda está reduzindo, provavelmente eu vou ter um fracasso nesse objetivo, nesse projeto final. Então, pessoal, os KPIs, eles são intrinsecamente ligados aos objetivos por um motivo muito simples. São eles que medem a performance de cada um dos objetivos. Indicadores errados mostram performances erradas. Então, eu tenho que ter um objetivo extremamente ligado. E o KPI é a avaliação desse meu objetivo. Tem que estar claro isso. Então, assim você pode ter a impressão que está indo muito bem, mas na verdade não está, e vice-versa. Imaginamos de novo a nossa concessionária, que o objetivo é vender mais veículos. Então, o KPI vai ser a mensuração, a métrica, do número de veículos vendidos. Eu estou utilizando e com essa métrica eu vou avaliar o meu projeto, que é vender mais veículos. Só que às vezes, em vez de utilizar essa métrica
métrica, que é a venda de veículos, eu vou utilizar a métrica que é o número de visitas na concessionária. E aí, se o número de visitas na concessionária está muito alto, eu imagino que eu estou tendo sucesso. Mas pode ser que eu tenha utilizado um KPI errado, que não necessariamente a pessoa que visita a concessionária, ela adquire o automóvel. Então acontece o quê? A minha métrica estava errada, eu vou imaginar que eu estou tendo muito sucesso, mas no fim das contas não estou. Quantos KPIs são precisos para determinar o desempenho? Esse desempenho pode ser de uma empresa, pode ser de uma pessoa também. Em avaliação de performance com colaboradores, os colaboradores têm KPIs também, têm objetivos a serem atingidos. Então, o importante é que os KPIs sejam em número suficiente para que a equipe consiga visualizar todo o desempenho do projeto. Então, podendo avaliar mudanças, tendências e novas ações necessárias para que se chegue ao objetivo do projeto no tempo acordado e com a qualidade desejada. Já que está usando exemplo automobilístico, seria uma fábrica da Volkswagen que ela tem como KPI produzir 1 milhão de automóveis e com a qualidade de 99,9% de perfeição nas peças utilizadas nesse automóvel, um exemplo. Então podem ser divididos em duas vertentes, KPIs globais do projeto e KPIs por setor ou por equipe, que auxiliarão os profissionais envolvidos a compreenderem com maior clareza seus papéis e suas atribuições. O exemplo de novo, Volkswagen. Então o KPI da Volkswagen é aumentar o market share, que é a comercialização de automóveis da Volkswagen no Brasil. Só que dentro da Volkswagen eu tenho a área industrial, eu tenho a área de marketing, eu tenho a área comercial. Então cada etapa dessa, ele tem que ter os seus próprios KPIs para que atinja o KPI principal da empresa e que eu possa controlar cada etapa desta. Quais são as 5 características de um bom KPI? Primeiro, disponibilidade para ser mensurado. Tem que ser medido. Se eu não tenho como medir, eu não tenho como ter um KPI. Então, para escolher um KPI principal, ele precisa estar disponível para que possa ser mensurado e analisado corretamente. Se eu não tenho como medir, como que eu vou mensurar? Então, a importância para a base do negócio. Ele tem que ser importante. Como o próprio nome diz, é um objetivo, é um indicador-chave, um indicador principal. Então, o KPI mostra que a sua estratégia está tendo resultados e que o objetivo principal está sendo atingido. Se você crescer o seu negócio e vender mais, o seu KPI deve te mostrar que você está realmente crescendo e vendendo mais. É o que eu disse, se eu escolher um KPI errado, por exemplo, número de visitas à minha concessionária, pode ser um KPI ruim, porque eu posso estar tendo muitas visitas, mas não posso estar tendo a venda. Relevância. Um dos maiores erros, pessoal, na escolha de indicadores é escolher indicadores de vaidade. Ou seja, números que não mostram nenhum resultado, mas que fazem a equipe de marketing ficar feliz. Exemplo, indicadores primários, como comentários, curtidas, compartilhamentos em redes sociais, não mostram resultados concretos. Eles apenas aparecem importantes. Foque no que realmente importa. Não adianta a agência de Alegre. Ela tem 5 milhões de curtidas no Facebook, tem 50 mil visualizações no vídeo do novo veículo que está disponível na agência, mas não vende. Entende? É o mesmo exemplo. O número de visitas na agência subiu 250%, mas o número de venda reduziu 30%. Então tem que focar no que realmente importa, no que traz resultado, no que traz lucro para a empresa, para a companhia. Então ajudar em escolhas inteligentes. Dados e informações são a base de boas escolhas, para tudo. Sempre a gente tem que buscar estar mais informado para fazer boas escolhas. Então, o seu indicador-chave de performance primário precisa te ajudar a fazer escolhas inteligentes. Eu tenho que ter um bom KPI. Eu tenho que ter um KPI é como se fosse uma bússola. Ele que vai guiar o caminho que o gestor de projetos vai seguir. Então, se eu tenho uma bússola quebrada, ela vai me levar para o local incorreto. Da mesma forma, um KPI equivocado vai me levar para um local ruim. Então, de que adianta bons dados se eles não são a base para escolher o melhor caminho para a sua empresa? Ter periodicidade. O KPI precisa ser medido constantemente.
Esse acompanhamento é o que permite entender o que funciona e o que não funciona. Não adianta, por exemplo, eu mensurar numa floricultura o número de vendas próximo ao Dia das Mães, próximo ao Dia dos Namorados. Não é que não adianta, é que eu não posso coletar esse dado somente nesse mês. Ou a venda de um shopping em períodos normais, fora da pandemia, no Natal ou no Dia dos Namorados, no Dia das Mães. Provavelmente esse número de vendas vai ser elevado, mas esse número de vendas não é constante ao longo do ano. Então o ideal é que eu tenha várias mensurações dos meus KPIs. Então a escolha de KPIs pode ser medida periodicamente, pode ajudar na tomada de decisões periódicas. Não pode ser uma mensuração única. Por exemplo, vamos pegar o exemplo que eu dei de shoppings. Se eu pegar os KPIs que avaliam a venda dos shoppings no mês de abril, no mês de maio, que os shoppings no Brasil praticamente ficaram quase todos fechados, se não todos. O número de venda caiu pra caramba. Agora, vai ser sempre assim? Não. Provavelmente depois, com o comércio retornando, as vendas tendem a voltar. Então, essa avaliação tem que ser constante, não pode ser isolada. Da mesma forma que não adianta eu medir só numa época de grandes vendas, como Natal, Dia dos Namorados, Dia das Mães. Pessoal, KPIs primários. Eu disponibilizo o link aqui caso vocês queiram buscar essa informação. Então, esses são indicadores-chave de performance que os seus diretores querem ver. São os principais para o objetivo e eles indicam que você está ajudando a empresa a ganhar mais dinheiro, que no fim das contas a empresa busca é lucro. Então o KPI primário, o KPI já é importante, já é chave. Um KPI primário, ele é fundamental, ele é de suma importância. Então analisando as estratégias de marketing digital, a maioria delas terá como KPI primário algumas dessas opções. Leads, registro de cadastro de pessoas e empresas, tráfego, custo de aquisição por lead, taxa de conversão, receita total, receita por compra. Então, ao mostrar os resultados para os seus superiores, sempre relembre-os do objetivo principal. Você precisa relembrar os objetivos principais, e o objetivo principal para os seus superiores e para os seus subordinados e para você mesmo. Isso se chama foco, foco no que realmente é importante. KPIs secundários, eles são fundamentais também, mas não são tão importantes quanto os primários. Então, gerentes ou supervisores acompanham mais de perto o desenvolvimento da estratégia e os resultados. Esses indicadores precisam reforçar os primários e mostrar os porquês. Alguns indicadores-chave de performance secundários interessantes são custo por lead em cada estágio do funil, assinantes da newsletter, assinantes do blog, visitas recorrentes no blog, custo por visitante, origem do tráfego orgânico, pago, redes sociais, direto, preço médio por transação. Então lembre-se, o KPI secundário ele deve justificar o primário. Ele mostra como aqueles resultados estão sendo atingidos. Então o secundário ele justifica o primário. Agora, pessoal, KPIs práticos. Dentro de uma campanha de marketing digital, quem gerencia e administra o dia a dia precisa realizar testes constantemente e acompanhar dados mais detalhados sobre comportamento, aquisição e características do usuário. Por exemplo, page views, páginas vistas, bounce rate, melhores landing pages, page rank, palavras-chave mais pesquisadas, ou seja, uma série de KPIs que vão dar um direcionamento da efetividade daquele projeto. Mais exemplos de KPI, time to market, é o tempo de lançamento de um produto, com status de desenvolvimento do conceito à disponibilidade para venda. Se eu estou conseguindo cumprir o meu time to market, provavelmente estou sendo eficiente no meu projeto. Lead time, tempo de duração de um processo. OTIF, siga do inglês on time in full, que quer dizer no tempo incompleto, aplicar a distribuição dos produtos, gerenciamento. Stock out, número de vezes ou dias que determinado item controlado do estoque chega ao saldo zero, ou seja, está vendendo muito aquele determinado produto. Market share, essa característica é fundamental, é utilizada por sem número de empresas. Fatia de mercado que um determinado produto possui em um período. Por exemplo, se eu falo que o market share da Volkswagen no Brasil é de 60%, eu estou falando que a cada 10 veículos comercializados no país, 6 são da Volkswagen.
Agora, se eu falo que o market share da Volkswagen é de 80%, eu estou querendo dizer que a cada 10 veículos comercializados no Brasil, 8 são da Volkswagen. Então as empresas sempre buscam conseguir mais market share, dominar mais o mercado. Produtividade homem por hora. Número de unidades produzidas por mão de obra, escalada na produção. Quantas pessoas eu preciso para produzir um veículo? Ociosidade, porcentagem de tempo que uma máquina, equipe ou planta ficam parados. Quanto menor essa ociosidade, melhor, pessoal. Porque a máquina utilizada, o equipamento para a construção de um carro, por exemplo, ela tem um custo. E essa máquina, ela deprecia ao longo do tempo. Então, quanto maior for a ociosidade dessa máquina, mais ela vai estar depreciando sem me entregar produtos. Isso vale também em relação à mão de obra. Se a mão de obra fica ociosa, eu não estou explorando de maneira correta a mão de obra que está contratada. Então, giro de estoque, consumo, saída, saldo, médio de estoque, isso tudo são KPIs, são objetivos principais que podem ser mensurados. Então, pessoal, que fique claro, o importante é entender o que importa para o seu objetivo. Então, o KPI é o que importa para o seu objetivo e o que vai te ajudar a entregar melhores resultados para a sua diretoria. Então, como atividade, eu gostaria que vocês enviassem essa atividade para o meu e-mail. Eu solicito 2 questões bem tranquilas de se realizar, mas para consolidar o entendimento do que foi discutido até aqui. Então, na estrutura analítica de projetos, EAP, é um documento que tem como missão dar suporte à divisão do projeto em pequenas etapas, facilitando assim seu gerenciamento. Explique como a EAP traz maior agilidade nas entregas de um projeto. A gente discutiu isso na videoaula, vocês podem retornar a videoaula, eu vou disponibilizar o PDF também. Mamão com açúcar, né, pessoal? Então, os KPIs têm por objetivo medir o desempenho de um projeto. Como um gerente de projetos deve definir os KPIs de um projeto? Fácil, né? Exemplifique e aí eu peço que vocês enviem para o meu e-mail. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente tem o nosso grupo no WhatsApp. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato. Um grande abraço, fiquem bem.